Guaíba Agro. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos começando mais um Guaíba Agro. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Nosso programa tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições sob responsabilidade de Cleiton Lopes. Coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e a apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa é a Expo Agro Afubra, que será realizada em Rio Pardo. Entre os destaques da programação, acontecerá o 16º Fórum de Diversificação de Culturas e Atividades Rurais. O 16º Fórum de Diversificação de Culturas e Atividades Rurais, que integra a programação da Expo Agro Afubra 2026, será realizado no dia 25 de março, às 13 horas, no Auditório 1, com foco em um tema bem atual, a diversificação produtiva como estratégia de resiliência para o desenvolvimento regional. A proposta é incentivar novas alternativas no meio rural e fortalecer os municípios, conectando o debate ao tema central da feira, resiliência. O tema será tratado de forma ampla, passando pelos pilares ambiental, econômico, tecnológico, de produção e social, com ênfase em soluções sustentáveis e viáveis para a agricultura familiar. Na programação, apresentações do programa Terra Forte, do Governo do Estado e do Recupera Rural RS, com exposições técnicas da Emater e da Embrapa. E agora uma oportunidade de capacitação em gestão administrativa aos agricultores familiares. A Conab lançou os cursos de tecnólogo em gestão e de técnico profissionalizante em administração. Os cursos não terão custos aos produtores interessados. As inscrições serão abertas no dia 9 de abril. As aulas serão ofertadas na modalidade à distância, com atividades remotas e presenciais, conforme a legislação do Ministério da Educação. Para se inscrever, é necessário o ensino médio completo. Já o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, promove no mês de março uma série de missões a campo para ouvir sindicatos rurais e produtores atendidos pela TEG, a Assistência Técnica e Gerencial. O objetivo das visitas é trocar experiências sobre os últimos 10 anos do programa. De acordo com o diretor adjunto da TEG, Rafael Costa, a proposta é coletar informações diretamente com produtores e representantes dos sindicatos para aperfeiçoar o trabalho desenvolvido pelo Senar. No Rio Grande do Sul, a ação vai acontecer na próxima semana. De janeiro a março deste ano, a TEG do Senar passou a atender 9.328 novas propriedades rurais em todo o país. Bom, e agora no Guaíba Agro, o assunto é suinocultura. As exportações brasileiras, em fevereiro, registraram novo aumento, tanto em volume quanto em receita. A repórter Vanessa Pedroso traz mais informações. Olá, Sandro e ouvintes do Guaíba Agro. Os embarques de carne suína em fevereiro totalizaram 122 mil toneladas. Em receita, o desempenho também foi positivo. Ao todo, as vendas internacionais do setor somaram 284 milhões de dólares. O valor é 4% superior ao obtido em fevereiro de 2025. Com isso, no acumulado do primeiro bimestre, as exportações brasileiras da proteína chegaram a 238,4 mil toneladas, volume 8% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Em receita, o crescimento acumulado chega a 8,5
8,5%, com 554,4 milhões de dólares obtidos nos 2 primeiros meses de 2026. Na análise por país destino, as Filipinas ampliaram sua posição como principal mercado para o produto brasileiro. Em fevereiro, o país importou 40,9 mil toneladas, volume 77,4% superior ao registrado no mesmo período em 2025. Em seguida, aparecem Japão, China, Chile, Hong Kong, Singapura, Argentina, Uruguai, México e Geórgia. O Rio Grande do Sul foi o segundo maior exportador, atrás de Santa Catarina. O estado gaúcho embarcou 29,7 mil toneladas, um aumento de 24%. Da redação para o Guaíba Agro, Vanessa Pedroso. Obrigado, Vanessa. E agora a gente fala de biosseguridade. A Associação Gaúcha de Avicultura enumera cuidados que devem ser tomados nas granjas para evitar a proliferação de doenças. A avicultura gaúcha é uma das principais forças econômicas do nosso estado, gerando empregos e fornecendo alimentos para o mundo. O controle sanitário e boas práticas de biosseguridade garantem a qualidade no setor, protegendo a saúde dos animais. Controlar e limitar a exposição de granjas e aviários reduz as chances de contaminação por agentes causadores de doenças e garante a segurança dos alimentos exportados e consumidos pela população. Por isso, fique atento às recomendações para proteger a sua produção. Coloque telas em todo o galpão, revise com frequência se as telas não apresentam furos ou frestas, evite o contato com outras criações e restrinja o acesso de pessoas que não fazem parte da produção. Proteja suas aves comerciais, assim como as de fundo de quintal, sítios e fazendas, para evitar prejuízos e gastos desnecessários. E na pecuária leiteira, os produtores têm enfrentado um início de ano difícil, mas o setor projeta reação nos próximos meses. Os primeiros meses de 2026 foram marcados por remuneração abaixo do esperado para os produtores de leite no Rio Grande do Sul. Em muitos casos, o valor pago pelo litro ficou inferior ao próprio custo da atividade. A avaliação é do presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang, ao analisar o comportamento do mercado no início do ano e as perspectivas para o setor. Segundo Tang, janeiro e fevereiro apresentaram um cenário especialmente difícil para as propriedades leiteiras. Conforme o dirigente, a situação se tornou insustentável em diversas fazendas. Portanto, uma situação insustentável, necessitando de complementação de outra forma, ou vendendo parte do rebanho, ou então tomando empréstimo e criando saldo para ser pago, contraindo dívidas e empréstimos. Embora a baixa remuneração seja uma realidade nacional, Tang ressalta que no Rio Grande do Sul o problema é agravado por fatores climáticos que vêm afetando o setor nos últimos anos. O estado enfrentou uma sequência de estiagens intercaladas com períodos de enchentes, o que dificultou a produção de alimento para os animais. Tang enfatiza que a alimentação do rebanho é um dos principais componentes do custo de produção do leite. Apesar do cenário negativo no início do ano, o presidente da Gadolando observa sinais de estabilização nos preços. Em fevereiro, segundo ele, a queda nos valores pagos ao produtor já foi menor e no início de março há indicação de um leve aumento. Entre os fatores mencionados pelo dirigente está o retorno das aulas, que tende a elevar a demanda por produtos lácteos, além da chegada de períodos mais frios do ano. Tang lembra ainda que o comportamento do mercado costuma ser cíclico, com preços mais fracos entre novembro e janeiro e recuperação ao longo do outono. Mesmo com essas perspectivas, Tang alerta que o setor segue pressionado por fatores externos, especialmente pelas importações de lácteos. Segundo ele, a entrada de produtos, principalmente da Argentina e do Uruguai, tem impactado negativamente o mercado interno. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Muito obrigado, Arthur. E agora o assunto é logística. Um relatório da Assembleia Legislativa Gaúcha recomenda a reconstrução da infraestrutura ferroviária do Estado. A Comissão Especial para avaliar a malha ferroviária inativa do Rio Grande do Sul apresentou, em reunião realizada nesta segunda-feira, o seu relatório final. O documento foi lido pelo relator, deputado Cláudio Tatti, e aprovado por unanimidade.
O presidente da comissão, deputado Thiago Cadó, fez uma avaliação dos trabalhos do colegiado, que inclui uma série de audiências públicas realizadas no interior do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho fantástico, feito a muitas mãos aqui na Assembleia. Nós reunimos todas as forças políticas do Parlamento Gaúcho para debater justamente esse problema que não é apenas de logística, não é apenas de infraestrutura, mas é também econômico e social. Veja que o relatório final lido agora pelo deputado Cláudio Tatti, ele aborda justamente 3 eixos fundamentais que nós nos dedicamos muito. Primeiro, esse passivo. O Rio Grande do Sul entregou na década de 90 para a iniciativa privada, a partir da privatização da rede ferroviária federal, 3.800 quilômetros de ferrovias, e hoje nós temos apenas 920 quilômetros em operação. Então esse passivo foi debatido e nós precisamos também nos concentrar acerca disso. O parlamentar destacou ainda os problemas sociais gerados com o abandono da malha ferroviária no Rio Grande do Sul. O segundo eixo, que foi o problema social. Com a rede ferroviária inativa, várias famílias gaúchas ocuparam essas áreas para construir as suas moradias. Hoje se estima que em torno de 200 mil famílias vivem nessa situação de irregularidade junto à antiga área de domínio, e nós precisamos regularizar num grande processo de regularização fundiária. E também, veja, nós não estamos falando de pouca coisa. Aliás, eu falei 200 mil famílias, 200 mil pessoas estão ali nesse entorno, distribuídas em 55 cidades gaúchas. Então é muita coisa, é um problema muito grave do ponto de vista social que precisa ser debatido com regularização fundiária, e também esse é o momento para isso. Outro ponto abordado no relatório do deputado Cláudio Tatti foi a importância estratégica do tema para o desenvolvimento econômico, logístico e social do Estado. O relator também avaliou o atual contrato de concessão da Malha Sul, que compreende os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e expira em fevereiro de 2027. Ele recomendou a divisão da malha ferroviária, reconstrução e modernização da infraestrutura e a ampliação da participação do modal ferroviário no transporte de cargas destinadas ao Porto de Rio Grande. Da Assembleia Legislativa, Marcelo Bertani. Obrigado, Marcelo. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Voltaremos em instantes para falar de fertilizante gaúcho aqui no programa. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, neste segundo bloco do Guaíba Agro, a gente vai falar do lançamento do Pampafós, que é o primeiro fertilizante fosfatado natural produzido aqui no estado do Rio Grande do Sul. Este lançamento aconteceu durante a Expo Direto do Cotrijal pela Águia Fertilizantes, que tem sede em Lavras do Sul, e é para lá que a gente vai agora para conversar com o Diego Boeira, gerente-geral da empresa. Caro Diego, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Obrigado, agradeço a você e aos teus ouvintes pela atenção. Satisfação é toda nossa. Bom, este lançamento é fruto de um trabalho de mais de 10 anos, 15 anos, não é? De pesquisa e desenvolvimento, não é, Diego? Exatamente. Nós começamos a pesquisa mineral em 2011. Identificamos esse primeiro depósito em Lavras do Sul, que se chama Três Estradas, fosfato das Três Estradas, que o nome comercial dele é Pampafós. Iniciamos o licenciamento ambiental em 2015 e estamos aí. Obtivemos todas as licenças ao longo desse tempo todo e estamos aí agora prestes a colocar no mercado esse produto, que a gente está em fase final de ajustes aí na planta industrial e devemos iniciar a produção dele em maio desse ano. Tá bem.
Vamos falar inicialmente sobre as características deste produto, não é? A aplicação dele é direta e liberação gradual do fósforo, é isso? Sim, ele é o que a gente chama de um fertilizante natural, ele não tem nenhum tipo de mistura, nenhum tipo de tratamento químico. Certo. Nós vamos lavrar a porção superior do depósito apenas, aquela porção que já está da rocha, que já está na próxima fase, o solo basicamente, né? A gente chama de saprolito, mas seria basicamente o solo. Certo. Vai passar por um processo de moagem, secagem, moagem e embalamento em big bags, certo, de 1 tonelada. Tá bem. Que é a forma como esse produto vai ser comercializado. Perfeito. Ele é um fertilizante que tem 12% de fósforo. Certo. E ele traz outros elementos, todos eles naturais do depósito, sem qualquer tipo de mistura. Entendi. Como óxido de cálcio, óxido de magnésio, que são macronutrientes importantíssimos. Importantíssimos, e alguns micronutrientes, como manganês, cobalto e zinco. Perfeito. Ele traz natural da jazida. E também um elemento que tomou destaque aí nos últimos tempos, que é o silício. O silício, ele se percebeu que ele é importantíssimo para combater o estresse hídrico, para deixar a planta mais forte. E a gente aqui no Rio Grande do Sul viveu aí momentos de montanha-russa aí, né, no clima, tanto com enchentes quanto com secas extremas. E o silício também ajuda bastante nesse aspecto. Perfeito. E ele vai ter também silício. Então, é um produto bastante completo. E ele realmente tem uma liberação gradual, e isso ajuda também no aspecto de que praticamente toda a metade sul do Rio Grande do Sul, os solos são naturalmente ácidos. É exatamente isso que ele perguntar. Essa é uma característica, né, do Rio Grande do Sul, bem como você disse, metade sul ainda mais, né, são solos muito ácidos. E o fosfato entra como uma ótima solução, não é? Exatamente, porque esses solos ácidos, eles têm uma característica de serem ricos em alumínio e ferro. Exato. E os fosfatos solúveis em água, que são os fosfatos de origem química, eles rapidamente combinam com alumínio e com ferro, que presente no solo, e aí fica indisponível para a planta. A planta passa a não enxergar mais aquele fosfato, e ela não consegue absorver ele. Se perde. Exato. Ao invés de ele entrar na fase líquida, que a planta pode absorver, ele entra, mas rapidamente ele entra em combinação com esses elementos e volta para a fase sólida, e aí a planta não enxerga mais ele. Certo. Então, o fosfato de liberação lenta, ele tem essa característica de aproveitar esses ácidos orgânicos presentes no solo para melhorar a solubilidade dele, e ao mesmo tempo fugir um pouco dessa armadilha do alumínio e do ferro. Entendi. Que é um problema seríssimo na realidade no Rio Grande do Sul como um todo, mas principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul, é um grande problema. A aplicação direta a lanço, então, dá essa característica, né, da insolubilidade do fósforo, não é? Exato. Ele não é um produto granulado, ele vai ser comercializado em pó. Em pó, certo. Em pó. E para ser feito o que se chama de adubação de sistema, né? De ser colocado em toda a área, né? Tá. Então, ele é uma estratégia. A gente tem testes agronômicos sendo realizados desde 2019, com excelentes resultados. E em quais culturas foram utilizadas? A gente testou em aveia preta, azevém, cultura de trigo. Três culturas de inverno, não é? 3 culturas de inverno. Tá. E verão, arroz, milho e soja. E os resultados? E os resultados são excelentes. Ele, em solos ácidos, ele tem um desempenho até superior às fontes solúveis, como MAP, super triplo, super simples. E em solos corrigidos, o desempenho dele fica um pouco abaixo, mas nada relevante. Nunca uma diferença superior a 10%, por exemplo, na colheita de grãos. Né? Entendi. Então, muito competitivo.
Inclusive em relação ao fertilizante convencional, não é? Se fizer uma relação. Isso, as comparações sempre são em relação aos fertilizantes convencionais. Certo. E uma coisa interessante de se perceber é que quando a gente analisa, e agora por acaso eu recebi testes que foram agora da safra de inverno de 2025, Sim. E aí foi feita uma análise combinada do inverno de 24, do verão 24, 25 e do inverno de 25. E aí o fato dele ter a solubilidade gradual, quando a gente analisa 3 anos consecutivos, o desempenho dele se torna ainda melhor. Perfeito. Porque a fonte ácida, né, a fonte química, como queiram chamar, você não consegue construir um banco de fósforo para ser aproveitado nas próximas safras, e com fosfato natural você consegue. Perfeito. A parte dele de solubilidade mais lenta, a planta aproveita uma parte que ela vai usar imediatamente e ele segue liberando, e esse efeito a gente consegue ver quando analisa 3 anos consecutivos assim, da aplicação dele em relação às outras fontes. Perfeito. Ele é bem competitivo realmente e é um excelente produto. Qual é a capacidade de produção anual que a empresa acredita que consiga alcançar? Esse ano a gente vai começar em maio, né? Então não é o ano cheio. A nossa previsão é fechar o ano com 70 mil toneladas. Certo. A partir do ano que vem, 120 mil toneladas. E em 2028 a gente vai construir uma nova planta com capacidade para 300 mil toneladas. Certo. Então a nossa expectativa é que a partir de 2029 a gente esteja colocando no mercado aí algo em torno de 400, 420 mil toneladas. A extração é em uma mina? Ela hoje aberta? A gente... Sim. A extração a céu aberto, é a parte, é a camada superior de solo, não vai ser uma cava muito profunda, ela é bem superficial. E nós alugamos por 20 anos uma fábrica de fertilizantes em Caçapava do Sul, justamente para acelerar o processo de implantação da empresa. Então agora nós vamos lavrar em Lavras do Sul, na região de Três Estradas, onde nós temos já essa mina licenciada, e vamos transportar para Caçapava. Perfeito. Em 2028 nós vamos construir uma fábrica para 300 mil toneladas ao lado da mina lá em Lavras do Sul, e ao mesmo tempo a gente vai licenciar um novo depósito que a Águia tem ao lado praticamente dessa planta industrial alugada em Caçapava do Sul, a menos de 2 quilômetros de distância. Então vão ser 2 operações com a logística bem econômica, né? Praticamente operação colada, e aí nós vamos vender a partir de Caçapava e a partir de Lavras do Sul. Então eu acho que vai ter aí uma vantagem adicional para o agricultor, no caso, em função até da economia de logística que a gente vai ter, né? Pois é. E por hora, qual é o destino, qual é o mercado que vocês pretendem alcançar? A gente já tem alguns acordos aí com algumas cooperativas do Rio Grande do Sul que vão distribuir para os agricultores a partir da cooperativa. A gente vai dar assistência técnica a campo para eles, né? E vamos fazer venda direta também, né? Para os produtores que não estão ligados a nenhum tipo de cooperativa. Tem vários, né? Principalmente na metade sul, que operam individualmente. Certo. A gente vai vender diretamente para eles, né? Certo. E é interessante quando a gente fala em preço, em frete, que eu acho que isso é uma coisa que o produtor está sempre com o maior interesse em saber. Claro. A nossa logística é toda interna, vai sair de Lavras do Sul e de Caçapava do Sul para o Rio Grande do Sul. Então a gente não depende de navio, a gente não depende de dólar, não existe nenhum fator externo que possa nos limitar ou nos impedir de colocar esse produto no mercado. É uma venda direta mesmo, não é? Venda direta ao produtor. Tá bem, perfeito. Exato. A jazida, essa mina tem capacidade até quando para ser explorada? Tem-se uma ideia ou não? Tanto nesse projeto lá de Lavras do Sul, nessa parte de fosfato natural, que são 6 milhões de toneladas do depósito, numa taxa de 300 mil toneladas ano, a gente tem 18 anos de operação. Tá bem. Nesse outro projeto aqui em Caçapava do Sul,
vai ser uma taxa de 100 mil toneladas ano, e a gente espera produzir ao longo de 20 anos. Perfeito. Lembrando que isso, para o fosfato natural, a gente está falando apenas da porção superior do depósito. Sim. Lá no caso de Lavras do Sul, esses 6 milhões de toneladas, dá para dizer que é a tampinha da garrafa, né? Entendi. Porque abaixo disso nós temos aí em rocha dura mesmo, né, que não, sem alteração, mais 99 milhões de toneladas de fosfato. Entendi. Então... E aí provavelmente vai dar origem para um outro tipo de produto, que não vai ser para o fosfato natural, mas que também vai ser vendido diretamente para o produtor. Perfeito. Isso depois dos 20 anos, dos 18 anos. Então, a gente imagina que tem muita longevidade pela frente. E fora esses 2 depósitos, que são os que a gente vai operar mais rapidamente, a Águia já identificou outros 4 depósitos do Rio Grande do Sul. Então, são 6 no total. Então, a nossa longevidade aí para fornecer fosfato natural e outros produtos à base de fosfato para o Rio Grande do Sul, a gente imagina que ela é bastante longeva, e nós teremos algumas décadas aí de produção. Perfeito, muito bem. E importante, né, termos soluções nossas aqui no estado do Rio Grande do Sul, exatamente porque primeiro passamos, né, por situações adversas, né, que acabaram por prejudicar a qualidade do solo, que por si só já é ácido, como disse o Diego aqui, não é? E essa possibilidade do produtor adquirir, não é, com um custo bem mais acessível, porque é daqui, está perto, fica mais próximo até em termos de logística. Então, já aí, a partir de maio, operando a pleno e já distribuindo a produção à Águia Fertilizantes. Acredito que a disponibilidade em comércios, lojas, nas próprias cooperativas, como é que vai se dar isso? Sim, nós estamos estabelecendo uma rede aí de comercialização que não é diferente da rede que já existe hoje, né? A gente vai se valer esses distribuidores regionais aí que os agricultores estão acostumados a entrar em contatos, provavelmente serão os mesmos que vão ter o nosso produto disponível. Perfeito, muito bem. Então é a mesma rede que o produtor já está acostumado. Excelente. Diego Bueira, gerente-geral da Águia Fertilizantes de Lavras do Sul, trazendo informação então deste primeiro fertilizante fosfatado natural, produzido aqui no Rio Grande do Sul, Pampafós. Muito obrigado pela participação em nosso programa aqui na Rádio Guaíba. Eu que agradeço a você e estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Um grande abraço. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do nosso Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul Crédito Consignado CLT é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. Nos reencontraremos nesta quarta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística da Guaíba. Até amanhã e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.